Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16, onde a palavra de Deus nos diz assim: Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Refletiremos nesse dia a respeito do tema o batismo das águas do Espírito Santo e com fogo. Bem, queridos, o texto que refletiremos hoje nos mostra que o povo estava vivendo a expectativa se João Batista era o próprio Cristo, prometido nas Escrituras Sagradas e aguardado por gerações. Me chama a atenção uma importante característica de João Batista: ele não se deixa levar pelas circunstâncias da popularidade, pois as multidões iam até ele no deserto para serem batizados nas águas do Rio Jordão, como também para serem confrontados em seus pecados e falhas. Ao observar a expressão de João Batista, quando eu e você podemos notar, perceber claramente que ele diz: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão de João Batista, ela demonstra o seu caráter, a sua humildade, o seu altruísmo e, principalmente, ela transmite clareza aos ouvintes de que ele não era o Cristo. Mas talvez você, à semelhança daquela multidão, esteja curioso sobre o batismo no Espírito Santo e também o batismo com fogo. A primeira coisa que precisamos entender é que isso não invalida o batismo para o arrependimento. Veja o questionamento feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, contido no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículos de número 30 a 33. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas, em segundo lugar, precisamos compreender que alguém que recebe o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo deve cumprir a ordem de Jesus. Jesus Cristo, por ocasião da grande comissão, ele vai dar uma ordem expressa aos seus discípulos. E essa ordem, ela nos mostra que o batismo, ele fazia parte dessas ordenanças. Então vejamos o que Jesus diz em Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus deixa claro no livro de Atos para os discípulos que esses seriam batizados com o Espírito Santo e que receberiam poder. Mas qual era o intuito desse poder, sem a menor sombra de dúvida? Para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus Cristo. E então eu e você podemos observar isso e ter a clareza disso ao olhar Atos, capítulo 1, versículos de número 5 e versos de número 8. Note você que a palavra de Deus diz assim: porque João, na verdade,
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E a palavra de Deus ainda diz, não muito depois desses dias. Mas note você o que diz o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas eu e você ainda podemos observar, meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra de Deus nos mostra, nesse texto em questão, que João falou a respeito do batismo por fogo. E quanto a esse batismo por fogo, nós podemos perceber inicialmente que o fogo ele é citado na Bíblia inúmeras vezes, tendo em vista a sua relevância em um contexto em que a iluminação naquele tempo, naquele contexto, era através do fogo, através de cada lamparina, através das lâmpadas que eram inserido fogo nesses mesmos recipientes. E eu quero, então, diante disso, destacar 3 características de quem é batizado com fogo. E, em primeiro lugar, essa pessoa, ela anda na luz. As trevas já não fazem parte de sua vida, pois ela compreendeu o que Jesus disse em João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mas uma segunda característica de quem é batizado com fogo é que não nega Jesus diante das fornalhas da vida. E eu e você podemos compreender isso muito bem quando nós nos deparamos com o livro de Daniel, capítulo de número 3, versos de número 23 a 26, que nos mostra da experiência de 3 jovens que diante das fornalhas da vida não negaram Jesus. Eles provaram do fogo. E a palavra de Deus nos diz assim, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos andando dentro da fornalha, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, e falou, e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Mas por fim, a pessoa que é batizada com fogo, essa pessoa e essas pessoas se alastram à semelhança do fogo, elas se espalham. E é o que eu e você podemos observar que aconteceu com a igreja primitiva, com aqueles que foram batizados com fogo, é o que nos relata em Atos 8, dos versos 14 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E você podemos observar, queridos, claramente, então, que essas são as características de pessoas que são batizados com a água, com o Espírito Santo e com fogo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.